Bom dia a todos. Estando composto o egrégio plenário, com a graça de Deus, declaro aberta a sessão ordinária deste dia 11 de novembro de 2014. Cumprimento aos eminentes pares do outro procurador, advogados presentes, partes, a imprensa, também os cumprimentos aos nossos servidores. Submeto à aprovação a ata de número 8.206, da qual foi distribuído cópia aos eminentes colegas. Como não houve apresentação de manifestações para alguma retificação, declaro aprovado. Mesa para continuação de julgamento é o 1 da pauta. O agravo regimental em requerimento, ação declaratória, nulidade de ata de convenção partidária e registro de candidatura. Agravante, Paulo Pereira Fiuza Filho. Agravado, José Antônio dos Santos Medeiro. Doutor André Pousetti, o relator, voltou rejeitando a questão de ordem arguída pela parte agravante, sendo acompanhado pelos demais membros. No mérito, negou o provimento ao regimental. A eminente primeira vogal, desembargadora Maria Helena Gargalhano Pó, pediu vista, a quem tem a ordem de conceder a palavra. Obrigado, senhor presidente. Egrégio Tribunal. Como é do conhecimento de Vossas Excelências, o pedido de vista desses autos se deu em face das peculiaridades e da complexidade da matéria objeto do presente agravo regimental, eis que o tema central da controvérsia, numa análise mais ampla, nulidade da ata de convenção partidária que escolheu os candidatos ao cargo de senador e suplentes, se arrasta desde 2010, não olvidando ainda a grande relevância da decisão final, tanto quanto da liberação que estamos prestes a tomar nesta fase processual. Portanto, à semelhança de outros tantos temas relevantes a que somos conclamados a decidir, também esta enseja profundas reflexões e ponderações do mais alto nível no contexto do ordenamento jurídico eleitoral, tudo, evidentemente, tendo por objetivo final a prolação de uma decisão justa, sempre ao fundamento das provas dos autos, como não poderia deixar de ser. A irresignação do agravante Paulo Pereira Fiuza Filho volta-se contra a decisão monocrática do relator, excelentíssimo Dr. André Luiz de Andrade Pousetti, que, ao acolher a preliminar de carência da ação por inadequação da via eleita, declarou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do que preceitua o artigo 267, inciso 4 e 6 do Código de Processo Civil. Conseguindo a sua excelência em sua decisão que havia eleita pelo ora agravante a ação declaratória de nulidade de ata de convenção partidária e registro de candidatura, mostrava-se incompatível e inadequada para o propósito almejado, eis que transcorrido pouco mais de 3 anos daquela etapa do processo eleitoral, qual seja o julgamento plenário por esta Corte dos respectivos pedidos de registro de candidatura das eleições 2010, com o trânsito em julgado dos correspondentes acordos de número 19.520 e 19.514, não se mostrava juridicamente possível resolver aquela matéria, em especial porque viável, à época, o ajuizamento da competência à ação de impugnação de registro de candidatura, ou, eventualmente, de recurso contra a expedição de diploma. Assevera ao relator, em sua decisão monocrática, que a coisa julgada material já teria operado seus naturais efeitos, sendo certo que o ora agravante objetivava, em síntese, a resolução dos referidos acordos, o que não se mostra compatível com a ordem jurídica, a qual estabelece regras claras e restritas para a hipótese de ajuizamento de ação rescisória eleitoral. Atendo-me especificamente aos fundamentos do presente agravo regimental, tenho por pertinente rememorar que o agravante Paulo Pereira Fiuza Filho, ao combater a decisão resumidamente referida a Lures, suscita que a presente petição não se apresenta com feições de sucedâneo da ação de impugnação de registro de candidatura ou do registro de contra-expedição de diploma, muito menos com natureza de ação rescisória. Eis que objetiva, em suma,
aspas, anular ato que nasceu sob o manto da falsificação e que não se trata de simples fraude, mas de um crime eleitoral, fecha aspas. Logo, segundo o agravante, estaria ele a buscar, por via de uma ação autônoma, com critérios e objetivos próprios, o retorno à normalidade e legitimidade da vontade popular, fortalecendo a democracia e a rigidez do processo eleitoral, asseverando que o registro de candidatura tem natureza eminentemente administrativa, aduz que a ata deliberativa de convenção partidária que escolhe candidatos ao pleito, bem como a filiação partidária, são requisitos da elegibilidade. Sendo certo ainda, segundo o agravante, que a apresentação de ata falsificada equivale à não apresentação de ata no momento apropriado, e sendo tal matéria de ordem pública, não estaria sujeita à preclusão. Em síntese, afirma o agravante que a presente ação declaratória é instrumento processual correto para restabelecer a ordem pública, garantindo a lisura do processo democrático. Ao final, com fulcro no artigo 4 do CPC 17, parágrafo 1º da Carta Magna, pleiteia ao agravante seja dado provimento ao presente recurso para o fim de acolher, como correta a via eleita por ele para desiderato de declarar nula a ata de convenção que o definiu irregularmente como segundo suplente ao cargo de senador. Para efeito de pré-questionamento, suscita o agravante violação dos artigos 9.4, parágrafo 1º, inciso 2 do Código Eleitoral, 11, parágrafo 1º, 2 da Lei 6.504/97, certamente se refere à Lei 9.504/97. 349 e 353 do Código Eleitoral, crime eleitoral, além dos artigos 168 e 169 e ainda 182 do Código Civil. Pois bem, são estes, em suma, os fundamentos constantes do agravo regimental interposto por Paulo Pereira Fiuza Filho. De início, devo consignar que a relativização da coisa julgada, mesmo que se trate de matéria meramente administrativa, ainda que o termo técnico mais apropriado nessa hipótese não seja exatamente julgado, mas decidido, somente se admite em situações excepcionalíssimas, porque, devo lembrar, a perpetuação de uma decisão, ainda que aparentemente injusta, e aqui não estou fazendo qualquer juízo de valor da hipótese desses autos, atende a preceitos muito caros à democracia e ao Estado democrático de direito, como a segurança jurídica. Em outros termos, a paz social, desiderato último da ordem jurídica, demanda estabilidade e certeza das decisões, mormente aquelas emanadas do Poder Judiciário, que somente se alcança com a sua imutabilidade, não se mostrando viável que a todo tempo se possa cogitar de nova apreciação de situações já decididas e consolidadas. Nesse contexto, é que o sistema jurídico estabelece instrumentos de acesso ao judiciário com procedimentos próprios a tutelar determinadas situações e interesses daqueles que se sintam ofendidos em sua esfera de direitos, fazendo incidir, por outro lado, determinados institutos que têm idênticos propósitos, que se pode resumir como garantias processuais que igualmente tutelam os interesses e direitos da parte contrária, como os institutos da preclusão, coisa julgada, etc. Assim, tenho que a decisão ora gravada não padece de qualquer vício ou erro, eis que há previsão legal acerca da via instrumental apropriada à discussão quanto à nulidade de ata de convenção partidária, tanto em sua totalidade quanto parcialmente, como ocorre quando se discute o aspecto da ordem de inserção de candidatos a cargos eletivos, como no caso em questão. Suscita-se irregularidades na ordem de suplência ao cargo de senador, sendo certo que tal instrumento processual, a rigor e, em princípio, é a ação de impugnação de registro de candidatura. Decorrido o prazo legal para o manejo do instrumento processual adequado ao questionamento judicial de uma situação prejudicial, em tese, ao interesse de alguém, não se mostra factível a utilização de via processual diversa daquela expressamente prevista no ordenamento jurídico, especialmente quando a questão já for apreciada, discutida e decidida, já contando a decisão há anos com o trânsito em julgado, consoante referido pelo eminente relator em sua decisão. Não há de se cogitar de violação dos preceitos legais alusivos à nulidade de ato jurídico,
como os artigos 168, 169 e 182 do Código Civil. Quanto a esse aspecto, tenho por pertinente asseverar de início que o ato jurídico, a exemplo daquele atinente à escolha de candidatos a cargos públicos eletivos, possui disciplina legal similar àquela conferida aos negócios jurídicos, consoante determina o artigo 185 do Código Civil. É disso que a legislação eleitoral estabelece a obrigatoriedade de observância de certa formalidade na celebração dos atos preparatórios à protocolização na Justiça Eleitoral do pedido de registro de candidatura, como a realização de convenção partidária até determinado prazo, no caso 30 de junho, da data da qual seja lavrada uma ata em que consta elementos essenciais à legitimidade da escolha dos candidatos feita pelas respectivas convencionais. Tudo com prazo e outras exigências legais. Pois bem, o que ora o agravante suscita de forma inovadora relativamente às alegações anteriormente formuladas é que teria havido na celebração da ata da convenção partidária não um mero erro ou equívoco na indicação da ordem de suplência ao cargo de senador, mas um verdadeiro dolo, uma fraude articulada para beneficiar o atual suplente José Antônio dos Santos Medeiros, em prejuízo do agravante que seria o natural indicado para a aludida primeira suplência. Sob o fundamento de mero equívoco, no momento de registro de candidatura, devo salientar que houve decisão do relator do respectivo processo de registro da candidatura, o Dr. Jorge Tadeu Rodrigues, na data de 15 de 12 de 2010, indeferindo o pedido de inversão das posições dos suplentes de senador, pedindo que fora feito pela coligação Mato Grosso Melhor para Você e do qual não se tem notícia de interposição de eventual recurso. Documento protocolado sob o número 60.125/2010. Em assim sendo, teria havido, na gênese daquela ata de convenção partidária, um ato nulo, segundo o qual o agravante que não estaria sujeito à convalidação pelo decurso do prazo nem à preclusão, fundamento maior do processo do presente recurso. Não assiste razão ao agravante. A teoria das nulidades dos atos jurídicos indica caminho e conclusão diversa da pretendida pelo recorrente. O ato nulo é aquele que se realiza e se amolda às hipóteses descritas no artigo 166 ou 167 do Código Civil, situações que não estão presentes no caso ora sob análise. No ato da lavratura e posterior apresentação a este tribunal da ata de convenção de que estamos a tratar, não há de se cogitar de participação de pessoa absolutamente incapaz, de existência de objeto ilícito e de impossibilidade ou indeterminado ou de motivo determinante ilícito. Igualmente, não se discute acerca da ausência de forma prevista em lei, de preterição de solenidade considerada essencial pela lei ou de objetivo ilícito ou de vedação legal para a sua prática. Inexistente, portanto, qualquer das hipóteses descritas nos incisos 166 do Código Civil, de forma idêntica, não se tem por ocorrente qualquer situação que se possa inserir no contexto do que preceitua o artigo 167 do Código Civil. Até porque, se houve simulação em qualquer fase do ato jurídico aqui abordado, não se mostrou ausente qualquer de seus elementos essenciais, o que demonstra ser válido o aludido ato em sua substância e forma. Na espécie, tenho que o dolo a que se refere o ora agravante consubstanciaria, quando muito, a hipótese de anulabilidade e não de nulidade, que trata o inciso 2 do artigo 171 do Diploma Civil, que assim preceitua, 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico. 2. Por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Tenho por absolutamente pertinente e aplicável ao caso sob enfoque a circunstância de não haver nulidade, mais eventual anulabilidade, haja visto que o ato jurídico de que intenta o agravante a declaração de nulidade transcorreu em forma e substância, segundo preconiza o ordenamento jurídico e eleitoral, porque conservados intactos seus elementos essenciais, ou seja, aqueles que lhe constituem a essência. Se houve dolo, como assevera o agravante, este pode consistir fundamento para pedido de anulação, mas não de nulidade, consoante se pode inferir da regra já mencionada do artigo 171.2, já transcrito, combinado com 145, ambos do Código Civil. É que, de forma sucinta, pode-se asseverar que a possibilidade de decretação de nulidade objetiva
a resguardar o interesse público subjacente ao ato que se inquina de nulo, cuja mantença de sua validade poderia acarretar prejuízo irreparável à sociedade, enquanto a nulabilidade tem por escopo primordial tutelar interesses privados que se revestem da característica da disponibilidade, ao contrário daqueles outros. Ademais, ainda que o processo decadencial para postular decretação de anulação do ato jurídico viciado por dolo seja 4 anos, segundo determina o artigo 178 do Diploma Civil, tem-se que a legislação eleitoral, na condição de norma especial, dispõe de forma diversa, sendo certo que a forma, o prazo e demais elementos do rito processual para qual tipo de pretensão encontra-se previsto no artigo 3º e seguinte da Lei Complementar 64/90, sendo o prazo referido de 5 dias da publicação do edital, contendo o rol de candidatos pleiteantes ao cargo eletivo. Em outros termos e em sintonia com o que fora consignado pelo eminente relator, a ação de impugnação de registro de candidatura constitui um instrumento processual expressamente previsto no ordenamento jurídico e a via prioritariamente adequada para postular a anulação de ata de convenção partidária. Bem ainda, se houve para denunciar outros motivos aptos a ensejar rejeição pelo tribunal da candidatura pleiteada pelo candidato impugnado sob pena de preclusão, ou ainda, como no caso vertente, de incidência da coisa julgada consubstanciada, com o decurso de prazo após o julgamento do processo de candidatura em que as condições legais tenham sido consideradas favoráveis e atendidas pelos então candidatos ao Senado. Por seu turno, a rigidez do processo eleitoral e a legitimidade do titular e eventuais suplentes ou vice do mandato eletivo, como assinala o agravante, mas por fundamento bem diverso daquele por ele alegado, não se conformam com medidas tomadas a destempo, como a ação declaratória de nulidade ajuizada após 3 anos do trânsito em julgado da decisão que se deseja combater. Quanto aos dispositivos legais supostamente violados, tenho por impertinentes e improcedentes os argumentos do agravante, eis que reitero o meu posicionamento se o relator procedeu corretamente ao declarar extinto o processo sem resolução do mérito por carência da ação em face da inadequação da via eleita. Por consequência, não vislumbro ofensa a qualquer dos dispositivos legais invocados pelo agravante. E por todo exposto, voto pelo desprovimento do agravo, mantendo intacta a decisão vergastada, extinguindo o processo sem resolução do mérito por carência da ação, assim como fez o douto relator. É como voto, senhor presidente. Obrigado. Colho o voto do doutor Pedro Francisco da Silva. Senhor presidente, eminentes pares, eu recebi os memoriais de ambas as partes, fiz a leitura atenta desse material e cheguei a uma conclusão diversa do eminente relator e da eminente desembargadora Maria Helena, razão pela qual desde logo peço vênia para levantar divergência no que se refere à solução desta causa. Quando se analisa este processo, verifica que há 3 momentos significativos que devem ser considerados. O primeiro momento foi aquele no qual se apresentou ao tribunal um pedido de registro de candidatura ao cargo de senador da República, contendo como titular o senhor Pedro Taques, como primeiro suplente o senhor Zeca Viana e como segundo suplente o senhor Paulo Fiuza. Logo em seguida, houve um pedido de renúncia do senhor Zeca Viana, pedido esse formalizado conforme a resolução que tratava do tema. Com essa renúncia, foi necessário o preenchimento desse cargo deixado pela renúncia do senhor Zeca Viana.
portanto, a primeira suplência. Foi apresentado ao tribunal um pedido de registro de candidatura, no qual constava, para preenchimento da primeira suplência, o senhor José Antônio Medeiros, enquanto a segunda suplência não havia nenhuma modificação, constava o senhor Paulo Fiuza. Esse pedido foi acolhido e foi, então, promovido o registro da candidatura nessa ordem. O que vem agora, o senhor Paulo Fiuza, através dessa ação, baseando-se numa causa de pedir da nulidade dessa ata que foi apresentada ao tribunal. E, além do mais, ele afirma que existe uma outra ata, esse seria o terceiro momento, na qual constaria como primeiro candidato, então, ao cargo titular, o senhor Pedro Taques, como segundo suplente, o senhor Paulo Fiuza, e o terceiro suplente, o senhor José Antônio Medeiros. Diz, então, o autor desta ação, que estamos a julgar, que essa seria a ata verdadeira e que não foi apresentada ao tribunal e não foi apreciada porque exatamente foi objeto de uma falsidade. No lugar dessa ata apresentou-se aquela outra, constando o senhor José Medeiros como segundo suplente e o senhor Paulo Fiuza como terceiro, melhor dizendo, José Medeiros como primeiro suplente e Paulo Fiuza como segundo. Essa é a alegação. Então vejam que tem uma primeira alegação de falsidade documental. Falsidade essa que nunca foi submetida ao tribunal. A alegação de falsidade, melhor dizendo, que nunca foi submetida ao tribunal. Alegou-se em um determinado momento que houve um equívoco na apresentação da ata, e esse pedido foi objeto de decisão do Dr. Jorge Tadeu no mês de dezembro, portanto, depois da realização das eleições, e depois de decorrido o prazo evidente para registro da candidatura. Mas essa alegação de falsidade, de nulidade da ata, formulada por quem se sentiu prejudicado dentro da própria chapa, que no caso é o senhor Paulo Fiuza, é a primeira vez que o tribunal está sendo instado a se pronunciar sobre o tema. Daí porque eu entendo que não há como nós tratarmos a questão sobre a ótica da coisa julgada e da pretensão rescisória, porque a alegação de nulidade é a primeira vez que está sendo submetida ao tribunal por quem se sentiu prejudicado dentro da própria chapa. Então a causa é única, ela é singular, não existe uma outra ação já decidida por esse tribunal nesse sentido. Partindo, portanto, dessa primeira causa de pedir, que seria causa de pedir remota, a nulidade da ata, ele faz um desdobramento em 3 pedidos na sua petição inicial. E podemos constatar aqui, portanto, da inicial, os 3 pedidos formulados por esse autor. Primeiro, ele quer que seja declarada a nulidade dessa ata da coligação, que, portanto, incluiu o senhor José Antônio como primeiro suplente. Segundo, ele quer, como consequência disso, que seja declarada a nulidade do registro de candidatura do senhor José Medeiros. Então, a alegação é bastante simples. Alega-se que existe a nulidade de uma ata que incluiu indevidamente uma pessoa em um cargo. Esse pedido foi atendido pelo tribunal, mas agora alega-se que essa ata é nula, é falsa. Então, pretende-se a aplicação das consequências jurídicas. Declaração da nulidade da ata e declaração da nulidade do registro dessa pessoa. Há um outro pedido também do próprio autor, no sentido de que o tribunal deva apreciar a que seria, segundo a sua argumentação, a ata verdadeira, na qual constaria o senhor Pedro Taques como primeiro, o senhor
Paulo Fiuza como segundo e José Antônio Medeiros como, melhor dizendo, o Fiuza como primeiro suplente e José Medeiros como segundo. Esse é um outro pedido formulado pelo autor da ação. Com relação a esse pedido, eu acompanho integralmente a posição do relator e da eminente desembargadora, porque não há possibilidade de atender a essa inversão, porque se nós fizermos isso, estaremos sim realizando aqui uma pretensão rescisória. E, além de tudo, o senhor Paulo Fiuza não renunciou ao cargo de segundo suplente. Então, se ele não renunciou ao cargo de segundo suplente, assim como fez o senhor Zeca Viana em relação ao cargo de primeiro suplente, ele jamais pode pleitear um registro de candidatura para um outro cargo, porque ele não renunciou ao primeiro. Então, esse pedido formulado de inversão da ata é manifestamente improcedente nesse aspecto. Eu acompanho integralmente o relator e a eminente relatora, a eminente desembargadora Maria Helena. Mas acontece que existe uma outra causa de pedir e existe um outro pedido formulado, e é aquele muito simples que eu já disse. Ora, se a alegação é de falsidade da ata, e o tribunal, então, decidiu com base em uma falsidade, agora se pretende que essa falsidade seja reconhecida e excluída a consequências jurídicas, ou seja, aplicada, melhor dizendo, a consequências jurídicas, a retirada daquele nome que foi incluído na ata supostamente falsificada. Esse pedido, como já disse, nunca foi apreciado pelo tribunal, né? Não há, portanto, uma pretensão rescisória, porque não existe um julgado transitado em julgado aqui, porque esse pedido não foi formulado anteriormente. Então, qual seria, apenas a título de cogitação, o resultado final de um julgamento com essa dimensão? Ora, se o tribunal acolhe a alegação e comprova que houve falsidade ao examinar o mérito desta ação, então há de se fazer algumas perguntas em termos de consequências jurídicas da comprovação dessa falsidade. Primeiro, seria possível manter a situação, apenas excluir o primeiro suplente que supostamente teria ingressado no registro indevidamente, fruto de uma fraude? Essa é a primeira pergunta, né? Seria possível essa exclusão? Segundo, essa exclusão comprometeria invariavelmente toda a chapa, tendo em vista o princípio da unidade da chapa? Outra conclusão. Quem é que deve responder isso? O judiciário, depois de, eventualmente, comprovado a eventual falsidade. Obviamente que eu não vou aqui formular essas respostas, porque estaria adentrando ao mérito da causa. A questão aqui é de cunho eminentemente processual. Eu parto da seguinte hipótese: o eminente relator entendeu que a ação deve ser extinta sem exame de mérito, porque esta ação veicula uma pretensão rescisória, e inclusive utilizou um precedente, um julgado de minha relatoria, que não se aplica, com todo respeito, a este caso. Porque se há pretensão rescisória é porque já houve um julgamento transitado em julgado. E esse pedido formulado de nulidade da ata nunca foi apreciado pelo tribunal com o seu exame de mérito. O que se apreciou foi o pedido de registro de candidatura, mas agora se alega que o tribunal foi induzido a erro, foi induzido a uma fraude, porque não detectou que aquele documento apresentado não era original. Aquele documento não representava a vontade do partido. Essas são as alegações. Se elas são procedentes, somente o exame do mérito poderá nos dizer. E não é o caso de eu tentar respondê-las aqui. Então, esse é o ponto. Quer dizer, se a ação foi extinta sem exame de mérito, apenas porque está se alegando, se fundamenta de que, ao avançarmos para o mérito, estaríamos dando ensejo a uma análise de um processo que veicula a pretensão rescisória de tentar rescindir um julgado. Ora, como rescindir um julgado se essa ação nunca foi julgada aqui, né?
essa alegação de nulidade nunca foi apresentada, nunca foi apreciada ao tribunal. Então, não há realmente motivo para a extinção do processo sem exame de mérito. Ainda faço duas outras observações, mais a título de reflexão. E digo isso até para mim mesmo, porque depois desse caso, eu fui fazer uma análise regimental sobre a possibilidade de se conhecer de questões preliminares dessa natureza monocraticamente. E observei que, a rigor, o tribunal não prevê essa possibilidade. Inclusive, consultei, porque o nosso regimento prevê que, na omissão do regimento, se deva observar o regimento interno do TSE, do Supremo Tribunal Federal e do STJ nessa ordem. E eu, procurando nos regimentos internos desses tribunais todos, realmente não encontrei nenhuma hipótese na qual se poderia decidir monocraticamente esse tema. Existem outros casos, como quando é a perda superveniente do objeto da ação, isso há previsão regimental. E ainda há uma outra preocupação pelo fracionamento do julgamento, porque há algum tempo atrás, algumas semanas, alguns meses atrás, o eminente relator trouxe a esse tribunal uma outra preliminar de incompetência do juízo que foi afastada. E aí, novamente, uma outra decisão monocrática, agora se discutindo, se alegando ou se fundamentando com base na extinção do processo sem exame de mérito. O ideal teria sido a concentração, pelo menos, de todos esses temas numa só decisão, ou se analisa todas as preliminares, ou se reporta todos esses temas para o exame de mérito. Mas essa observação, como eu disse, é mais uma reflexão, e que eu digo até isso para mim mesmo, porque algumas vezes também eu acabei inadvertidamente apreciando preliminares, e agora, analisando esse caso, eu vi o quanto isso chega a ser problemático para as partes, porque quando você decide monocraticamente, o recurso cabível é agravo regimental, que não prevê a sustentação oral. Então, de algum modo, acaba minimizando as possibilidades de argumentação da dialética do processo aqui na Corte. Então, realmente, o ideal é que esses temas sejam tratados todos quando do exame de mérito, embora podendo perfeitamente ser reconhecido antes do julgamento, mas com um julgamento final para potencializar aí o princípio do julgamento colegiado. Mas essa é apenas uma observação que eu faço mesmo. O que importa aqui para o meu ponto de vista, que eu peço vênia para sustentá-lo, é exatamente esse. A decisão recorrida, ela julgou extinto o processo por carência de ação e inadequação da via eleita. E a alegação, fundamento da decisão, é que não há como revolver a coisa julgada. Eu estou a dizer que não há coisa julgada, porque esse tema ainda não foi objeto de discussão sob essa argumentação de nulidade, né? Outros temas, outros processos já vieram aqui, esse tema já é conhecido, mas até por conta disso, eu penso que seja importante, fundamental, que o tribunal enfrente essa questão no seu mérito, aprecie e realize a instrução de modo a oferecer todas as possibilidades para se chegar a uma resposta definitiva se realmente houve ou não houve a tal alegada nulidade. Porque essa me parece seria uma contribuição que esse tribunal daria a um caso tão singular como esse, né? Pudesse descer a fundo na análise do tema, sob a perspectiva de constatação, de comprovação ou não da eventual nulidade dessa ata. E aí se produzisse as possíveis respostas jurídicas a partir da comprovação ou não desse fato, portanto, chegando a um exame de mérito. Então, com essas considerações, senhor presidente, eu peço vênia
a divergência, mas eu voto pela reforma da decisão recorrida e o prosseguimento da ação para instrução e julgamento de mérito. Olha o voto do doutor Agamenon. Senhor presidente, primeiramente, bom dia a todos. Eu, como o doutor Pedro mencionou, também recebi os memoriais das partes e também tive o cuidado de pegar o processo na íntegra. Tirei cópia e, por isso, tive a oportunidade de analisá-lo com calma, com vagar. Como mencionado aqui, é um caso singular, né? É uma situação que, em princípio, e até dito pelos próprios advogados, não se tem notícia em outros tribunais. Mas eu vou já antecipar meu voto, eu vou acompanhar o voto do relator e, pedindo vênia já ao eminente colega, doutor Pedro Francisco, e vou dizer o motivo. Primeiro, sobre todos os fundamentos que já trazidos pela desembargadora Maria Helena, que complementam o voto do doutor André Posetti. E destaco, dentro desses argumentos, o seguinte ponto. O tribunal, ele, no dia 29 de julho de 2010, através do acórdão 19.024, onde figurou como relator o Dr. Jorge Luiz Tadeu, ele analisou o DRAP na oportunidade. E naquela oportunidade, antes mesmo, e aí que é interessante dizer, que não foi só posteriormente ao registro da candidatura, ao DRAP, ao registro, não só ao deferimento do registro do DRAP, não só dos candidatos, né, mas antes mesmo, a coligação veio aos autos, mais precisamente apresentando as folhas 108 e 110 do processo de registro de candidatura e requereu naquela oportunidade a inversão das vagas do primeiro e segundo suplente. Naquela oportunidade, e foi a primeira oportunidade, digamos em tese, que as partes cientes poderiam arguir algum tipo de falsidade, nada foi dito. Foi simplesmente requerido a inversão sob argumento de erro material. E esse argumento foi da inversão, da possibilidade, da requerimento de inversão dessa ordem de primeiro e segundo suplente, foi aquecido por todos, os fundamentos, o motivo, inclusive, foi assinado por todos, ou seja, todos, inclusive, naquela oportunidade, diziam que se tratava de erro material, e por conta da resolução que à época vigorava no assunto, que era 23.221/2010, o doutor relator, né, acompanhado, na verdade, por todos, por unanimidade pelo tribunal, entendeu que não era, o pedido padecia de suporte legal, ou seja, a substituição, em tese que seria uma substituição, não foi formulada da maneira, do procedimento correto. Então, esse tribunal, apreciando o pedido que foi trazido pelas partes, assinados pela parte, dizendo que era erro material, apreciou antes mesmo do deferimento do registro de candidatura, a matéria foi trazida e foi indeferida. Não se tem notícia, nesse primeiro momento, dessa primeira decisão, de qualquer tipo de recurso. Posteriormente, foi o dado que foi trazido agora pelo doutor Pedro Francisco, que foi mencionado, inclusive já tinha sido mencionado pela desembargadora Maria Helena, que posteriormente, esse pedido foi feito novamente, foi formulado novamente, mas aí através de uma petição, também endereçada ao relator da época, doutor Jorge Tadeu, e foi indeferido o pedido em despacho, no dia 15 de dezembro de 2010, onde foi indeferido o pedido de inversão, argumentando exatamente isso, que o acórdão 19.024, em que ele mesmo figurou como relator, onde houve o indeferimento no DRAP, né, dessa matéria, ela já tinha transitado em julgado, no dia 2 de agosto de 2010, e por esse motivo não haveria, não seria o documento hábil, a forma hábil de se requerer isso, e em 15 de dezembro de 2010 foi indeferido o pedido. Essa matéria também veio através de uma ação de investigação judicial. Essa ação de investigação judicial foi proposta, agora não me recordo sinceramente quem é que suscitou isso, e foi indeferida monocraticamente pelo desembargador Márcio Vidal na época. Ele indeferiu por entender que aquela matéria que foi tratada
que estava sendo trazida, falsidade ou não, alegação de falsidade, que aí sim argumentaram a questão da falsidade, era uma matéria que se configuraria como um crime, um eventual crime eleitoral, crime que poderia ter natureza eleitoral, e que não era o procedimento adequado para para se apurar isso. Não se tem notícia, pelo menos isso é tranquilo, nenhuma impugnação de registro de candidatura, nenhum recurso com expedição de diploma. Inclusive, isso foi abordado, e muito bem abordado, também pelo Ministério Público Federal, que, ao analisar os pedidos, a causa de pedido, os pedidos que foram formulados, primeiro, declaração de nulidade de ata de deliberação da coligação, né, o segundo, que é a declaração da nulidade de registro de candidatura, especificamente do José Antônio Medeiros, e o terceiro, que é a declaração da validade do ato de deliberação da coligação. Inclusive, o Ministério Público fez até um raciocínio diferente, entendendo que essas duas, a número 1 e a número 3, o pedido 1 e 3, não era nem competência da Justiça Eleitoral, porque está se tratando de matéria que atinente interna corpus, seria da matéria que deveria ser discutida, que foi discutida em convenção. O tribunal, como bem alertado pelo Dr. Pedro Francisco, entendeu que, em razão, e aí até na oportunidade todos acompanharam o eminente relator, que, de uma forma ou de outra, era matéria que teria reflexo na Justiça Eleitoral, até porque havia o pedido, e há o pedido de declaração de nulidade de registro de candidatura, e por isso esse reflexo traria consequência na Justiça Eleitoral, e por isso foi admitido. Mas, assim, essa matéria, respondendo uma das perguntas que podem ser formuladas, nunca foi apreciada, porque nunca foi trazida em tempo e modo oportuno, na verdade. Tiveram oportunidade? Sim. Né? Não se diga aqui que agora que descobriu, não. Se havia essa eventual falsidade, ela poderia e eventualmente deveria ter sido formulada anteriormente, e não foi. Inclusive foi trazida expressamente sobre o manto de erro material. E isso na época do registro de candidatura ainda, quando o DRAPA ainda estava sendo formulado, ainda não tinha nem sido julgado ainda. Matéria que eventualmente poderia ser arguída e não foi. O tribunal decidiu, o tribunal não teve nenhuma ação, e aí eu concordo expressamente com o que foi mencionado, não só pelo doutor André, como pela doutora Maria Helena, como o próprio Ministério Público Federal, que a ação era uma ação de impugnação e registro de candidatura. Foram diplomados, receberam o diploma, primeiro e segundo suplente, não houve nenhum recurso contra essa expedição de diploma, e realmente, depois de 3 anos, não se trata, com a devida vênia ao nosso professor, doutor Pedro Francisco, não tem como, na minha concepção, admitir, e eu não fiz um estudo aprofundado quanto à questão da nulidade, né, e foi até abordado pela desembargadora Madalena, mas as oportunidades foram várias oportunidades de se fazer um requerimento no momento oportuno e através da ação adequada, e não foi feito. E por esse motivo, eu voto em consonância, pedindo vênia ao eminente segundo vogal, e de acordo com o relator e com os acréscimos já mencionados da desembargadora Maria Helena. Lídio Modesto. Bom, presidente, eminentes pares, da mesma maneira que o colega Gamenon falou, também tive acesso às informações processuais e também aos memoriais de ambas as partes, e verifiquei que, desde o registro, analisando o registro da candidatura para o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso, esse processo transcorreu dentro da normalidade e, sobretudo, dentro do aspecto legal, para o TRE, né? E, avançando com o tempo, eu verifico que o Dr. Jorge Tadeu, lá atrás, quando da análise do pedido formulado, ele indeferiu o pedido da inversão na suplência, sem que contra isso tivesse interposição de qualquer recurso, né? O motivo alegado foi por fraude praticada pelo partido, quando daquele pedido formulado ao Dr. Jorge Tadeu, ou também eventual fraude praticada por eventual filiado da agremiação. Evidente que não foi esse o motivo, né, naquela ocasião. Avançando mais o tempo, a agremiação logrou êxito no processo eleitoral
e todos foram diplomados, né? O senador, primeiro suplente, segundo suplente. Não houve recurso manejado contra expedição de diploma, não houve impugnação de registro de candidatura por parte do segundo suplente, que ora pleiteia ser primeiro. É de se indagar, depois de ler atentamente todo o processado. O interessado, no caso, Paulo Fiuza, foi diplomado como segundo suplente, porque somente depois de tempos resolveu tentar mudar essa situação. Essa resposta, evidentemente, só pode ser obtida através daqueles que compõem a agremiação. E com relação ao registro de candidatura e à decisão que prolatada pelo doutor Jorge Tadeu, eu entendo que o fato de não ter havido recurso contra nenhuma delas é evidente que transitou em julgado. E ainda que haja a possibilidade excepcional de relativização da coisa julgada, no presente caso eu vejo como uma afronta ao princípio constitucional da segurança jurídica qualquer mudança. Hoje o nosso ordenamento jurídico e o ordenamento jurídico moderno devem ser norteados pelo princípio da dignidade da pessoa humana e também pelo princípio da segurança jurídica, de maneira que, sob a minha ótica, a situação encontra-se consolidada e de modo que eu voto com o eminente relator com os adicionais hoje incrementados pela desembargadora Marilena Povos, como voto. Antes de Vossa Excelência proclamar, eu só gostaria de fazer um complemento ao meu voto, não obstante já a questão jurídica declinada e assentada em ata, eu gostaria também de dizer que eu entendi este caso, se tomássemos decisão diversa, como um possível golpe à democracia e ao povo, que ao comparecer às urnas e o próprio recorrente aqui, o Fiuza, também ao comparecer à urna e votar, votou nesta ordem de suplência que o visor da urna mostrava. Compareceu previamente ao tribunal, quando o tribunal chamou e também mostrou que esta era a ordem e nada foi arguído. Só agora, depois de tanto tempo, então eu queria dizer que nada mais sublime do que a vontade popular, que não pode ser invertida por uma ordem judicial. Só para esclarecer uma coisa, na verdade não se pede uma inversão, né? Se pede apenas que aquela pessoa que supostamente teria ingressado naquele cargo por uma fraude seja retirado. Então não é propriamente uma inversão, porque no ponto da questão da inversão do resultado, das posições, aí nesse ponto eu acompanho Vossa Excelência perfeitamente. E essa ata que nós tanto discutimos, e agora há pouco até mandei buscar o processo para tirar essa dúvida, a última página não se contesta a assinatura. O que se contesta são as rubricas das outras páginas. Mas tudo isso passou durante algum tempo de forma silente por toda a agremiações partidárias que compõem a coligação. A senhora me reportando aí a questão da sequência de pessoas a serem votadas na urna, né? Me fez lembrar que existe a possibilidade de impugnação no ato, né? Sim, porque antes... Ninguém trouxe à tona a questão de se houve ou não impugnação para a ata da sessão eleitoral. Para isso nós votada, fazemos né? aquele chamamento aqui, fizemos agora nesta eleição de novo, para que as agremiações partidárias e os candidatos compareçam para verificação. Então, aqueles que não comparecem, subentende-se que aprovou a sua anuência. E isso foi para as urnas, o eleitor votou assim e os candidatos também votaram assim. Senador, se me permite, só mais um acréscimo dessa possibilidade. Eu esqueci de abordar só um ponto
embora no primeiro momento foi feita uma forma, depois modificado, mas na ação que foi movida pela coligação Mato Grosso em primeiro lugar, número 1, né, aquela ação de impugnação ao mandato eletivo, que foi até julgada pelo Dr. Blazak, né, que foi indeferida, no primeiro momento, na defesa apresentada pelo segundo suplente, no caso, o Dr. Paulo Fiuza, ele, rebatendo a questão da falsificação e tudo mais, naquele primeiro momento ele afirmou, pelo menos via advogado, regulamento constituído, que não houve falsificação. É uma petição que foi protocolizada dia 20 de maio de 2011, que a questão não passou de um mero entendimento partidário, interna corporis. Isso, claro, numa outra ação, que foi, ou seja, uma oportunidade que poderia, nesse primeiro momento, de ter sido dito isso também. Que já... Essa petição que você mencionou lá, ela foi desempregada dos autos e o advogado não tinha obrigação para representar o Paulo Fiuza. Só para esclarecer esse ponto. A procuração ela foi desempregada, o advogado não tinha obrigação de autos para representá-lo. Então eu faço retirar essa parte, registro, porque eu tiro esse registro, mas na Copa que não tinha isso. Mas já estava. Proclamo o resultado do tribunal por unanimidade rejeitou a questão de ordem suscitada e, no mérito, por maioria, negou o provimento ao agravo nos termos do voto do doutor relator, vencido o eminente segundo vogal, que deu provimento ao regimental. Atendendo pedido de preferência, é o 30 da pauta, o processo 569.049, agravo regimental interposto na ação de impugnação de mandado eletivo inelegibilidade. A agravante José Geraldo Riva e a agravado Ministério Público Eleitoral. Desembargadora Maria Helena é a relatora, com a palavra. Cuida-se de agravo regimental interposto por José Geraldo Riva contra a decisão interlocutória de minha relatoria nos autos do processo que trata de ação de impugnação de mandato eletivo ajuizado originariamente pelo Ministério Público sob a forma de recurso contra expedição de diploma e que fora convertido e reaproveitado como AIME pelo colendo TSE, passando então a tramitação a efetuar-se neste regional em face de ser desta Corte Regional a competência para o seu processamento e julgamento, haja vista tratar-se de demanda eleitoral contra detentor do cargo de deputado estadual. O agravante sustenta em sua manifestação de folhas que existiria um óbice à continuidade do processamento do presente feito ao argumento de perda superveniente do objeto desta ação por alteração do Código Eleitoral consistente na revogação do inciso 4 do artigo 262 da Lei 12.891, tendo sido excluída a hipótese de interposição do recurso contra a expedição de diploma com base no artigo 41A da Lei 9.504. Assim, sendo dois os fundamentos iniciais do ajuizamento do então recurso, tendo o colendo do TSE negado seguimento àquele recurso no que se funda pressuposto de inelegibilidade previsto no inciso 1 do aludido 262 do Código Eleitoral, teria subsistido apenas a hipótese do inciso 4 daquele dispositivo legal, o qual, em face da alteração legislativa mencionada, deixou de vigorar, fazendo incidir, segundo alega a agravante, a aludida perda superveniente do objeto. Havendo ainda preliminar de cerceamento de defesa sob o fundamento de que, sendo o rito processual do registro contra a expedição de diploma bem diverso do rito da AIME, teve ele o prazo exíguo de 3 dias para a defesa, consoante regra do 258 do Código Eleitoral, aplicável na hipótese, sendo certo que, em se tratando de AIME, o prazo para a contestação seria de 7 dias a teor do que dispõe o artigo 4 da Lei Complementar 64. Aduz que um dos indícios utilizados para amparar a presente demanda foram escutas telefônicas produzidas de forma unilateral pelo próprio autor ministerial mediante ações da Polícia Civil em substituição da Polícia Federal, não tendo ocorrido a entrega das mídias daquelas interceptações
o que igualmente representaria cerceamento de defesa. Por tais razões, postulo o agravante seja reconhecido nos autos, já mencionado cerceamento de defesa, sendo anulados todos os atos processuais até o momento, sendo devolvido o prazo para contestação, segundo disposto no já mencionado artigo 4 da Lei Complementar 64. Na hipótese de superação das preliminares suscitadas, requer a produção de prova testemunhal, rol apresentado às folhas, documental para a apresentação de microfilmagens de diversos cheques, informação eleitoral de Francisco Erivaldo Alves Bezerra e pericial, de gravação de todas as escutas telefônicas, identificação de distâncias entre instituições públicas e empresas privadas de Campo Verde. Sob tais fundamentos, requer extinção do feito sem resolução do mérito em face das preliminares suscitadas ou, não sendo acolhido o argumento, que seja devolvido o prazo processual para a produção de provas alíures mencionadas. O Ministério Público Eleitoral, hora gravada, ofereceu contra-razões às folhas nos quais requer o desprovimento do presente agravo ao argumento de que, por força do princípio do tempus regum actum, não teria ocorrido a nulidade dos atos processuais praticados em observância de procedimento que à época fora considerado regular e apropriado ao caso. Acrescenta que a defesa do agravante foi ofertada sob a égide do procedimento aplicável ao recurso de registro contra a expedição de diploma no prazo de 3 dias, quando da sua realização, não subsistindo qualquer cerceamento de defesa apenas pela conversão nominal de uma ação em outra. Ressalta que, mesmo desconsiderando a aplicação do sistema de isolamento dos atos processuais ao sistema processual pátrio, o agravante não teria logrado demonstrar nos autos qualquer prejuízo advindo do prazo disponibilizado para a apresentação de sua defesa. Finaliza aduzindo que, pelos mesmos argumentos citados a Lures, não prosperaria a arguição de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de provas, uma vez que à época da apresentação da defesa era consolidado o entendimento jurisprudencial de que, em sede de registro contra expedição de diploma, recurso contra expedição de diploma, é permitido a ampla produção probatória. Finaliza sua manifestação propondo o desprovimento do presente recurso. É o sucinto relatório, senhor presidente. Qual é o parecer? Senhor presidente, considerando que se trata de agravo regimental e que o Ministério Público é parte, eu deixo de me manifestar oralmente. Então, a palavra eminente relatora. Para melhor entendimento de Vossa Excelência, destaco o inteiro teor da decisão agravada. Questões preliminares, perda superveniente do objeto da ação. Não merece prosperar o primeiro fundamento acerca da perda superveniente do objeto da presente ação por alegada alteração legislativa com a revogação do dispositivo em que se fundava a presente demanda. Eu cito o dispositivo, o inciso 4 do 262 do Código Eleitoral. O princípio do isolamento dos atos processuais bem demonstra a necessidade e ilicitude de aproveitamento dos atos que tenham sido praticados sob o regime jurídico vigente à época em que realizados, pouco importando superveniente alteração. Em outros termos, quando recurso contra a expedição de diploma for ajuizado, vigorava a redação anterior do artigo 262 do Código Eleitoral, incluindo seus incisos, tendo o processo tramitado sob sua égide, o que indica a impertinência do argumento do impugnado quanto a este ponto. Aliás, a questão material que seu objetivo atingir quando do julgamento final desses autos e que consubstancia efetiva e específica prestação jurisdicional não se compadece ou se fragiliza com a mera alegação de mudança de nome do instrumento jurídico necessário à sua consecução, quer seja pelo recurso contra a expedição de diploma, hipótese levantada pelo impugnado de que fora revogado o inciso 4 do artigo 262 do Código Eleitoral, quer por intermédio da AIME, abuso de poder econômico, a corrupção ou a fraude deve ser combatido. Constituição Federal de 88, artigo 14, parágrafo 10, no caso destes autos, a hipótese é de corrupção eleitoral, consubstanciada na compra de votos, sob pena de violação em suma da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário. Independentemente da alteração no entendimento jurisprudencial consistente no arresto prolatado no julgamento do recurso número tal pela relatoria do ministro Dias Toffoli ou de revogação legislativa da norma em que se fundava a pretensão deduzida nestes autos,
Fato inconteste é que subsiste uma demanda fundada em hipótese de ilicitude prevista no ordenamento jurídico, Constituição Federal 88, artigo 14, parágrafo 10, que demanda decisão pelo Poder Judiciário, sendo de somenos importância o instrumento mediante o qual se deu seu processamento especificamente por incidência do princípio da instrumentalidade das formas, sendo de se aproveitar, portanto, conforme já referido a Lures, todos os atos praticados sob a vigência da norma posteriormente revogada. Questão preliminar de cerceamento de defesa por dedução indevida do prazo para contestação. Quanto ao segundo ponto suscitado pelo impugnado, igualmente não merece prosperar, eis que já exercitado seu direito de defesa nesses autos, não havendo de se falar na necessidade de maior prazo, tão somente porque a mudança de rito lhe asseguraria a extensão temporal pretendida. Apesar do prazo de 7 dias, o que teria direito, caso o feito tramitasse desde o início pelo rito do artigo 4 seguinte da Lei Complementar 64, sendo mais benéfico que o prazo de 3 dias que lhe fora concedido no início do feito, quando o rito era do artigo 258 seguinte do Código Eleitoral, fato incontroverso é que o impugnado então recorrido sequer utilizara o referido tríduo legal, eis que, conforme se vê nos autos, intimado num dia 2 de 2 de 2011, ofertou contestação no dia seguinte, dia 3 de 12 de 2011. Logo, se no recurso contra a expedição de diploma não precisou o ora impugnado de mais do que um dia para o exercício da prerrogativa processual de defender-se do fato em si, não parece haver fundamento lógico ou jurídico para a alegação de precisar de 7 dias na AIME para defender-se do mesmo fato, apenas por conta da mudança superveniente do nome da ação e do rito. Ainda que se cogite que não houve a simples mudança do nome em júris do tipo da demanda, mas de todo o rito, inequívoco é que o fato em si é o mesmo, e tendo o ora impugnado exercido à época em que respondia pelo mesmo fato, sob o nome e rito de recurso contra a expedição de diploma, tudo que entendia de direito em apenas um dia, tendo 3 à sua disposição. Que alteração substancial teria havido para agora necessitar de 7? Parece-me que a questão é simples. O demandado se defende de fato que lhe é imputado e o fato continua o mesmo. A conclusão possível de se extrair da alegação apresentada seria tão somente alcançar sucesso na tentativa de impedir o julgamento sério do feito, o qual já dura quase 4 anos desde a sua formalização neste tribunal, em 20 de 12 de 2010, medida processual com a qual, evidentemente, não se pode compactuar, porque claramente violadora de preceito constitucional, artigo 5º, inciso 58 da Constituição Federal. Se vê, ademais, que o feito sob o nome de recurso contra a expedição de diploma encontrava-se pronto para julgamento pelo colendo TSE, contando inclusive com alegações finais do ora impugnado, tanto que os fatos que subsumiam a hipótese do inciso 1 do artigo 262 da Constituição Estadual, do Código Eleitoral, efetivamente foram objeto de decisão monocrática da então relatora, a ministra Laurita Vaz, da qual resultou a presente conversão em AIME, ainda que por conta do segundo fundamento. De se notar por absolutamente pertinente a análise do ponto ora versado, inciso 4 do artigo 262 do Código Eleitoral, que o próprio impugnado postulara e a já mencionada conversão do recurso em AIME nos termos da decisão paradigma e obtivera a decisão favorável daquela relatora. Reitero, portanto, que constitui pedido expresso do próprio impugnado que a conversão do recurso em AIME se efetuasse nos termos da decisão monocrática do ministro Dias Toffoli, no recurso número tal, Manaus, Amazonas, que restou assim redigida. Aspas. Desse modo, determina a remessa dos presentes autos ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas para julgamento, aproveitando-se os atos processuais já realizados. Fecha. De todo exposto, sem demandar efetivo prejuízo, tendo o impugnado já exercitado o direito à contestação quanto ao fato em si desses autos, havendo praticado pelo menos 2 atos processuais incompatíveis com o atual argumento de defesa, consistentes na apresentação de contestação
em apenas um dia, e também no pedido para que a conversão se desse nos termos da decisão paradigma, a qual determina o aproveitamento dos atos processuais já realizados, não há de se prosperar a alegação de cerceamento de defesa por redução indevida de prazo. Questão preliminar, arguída de cerceamento de defesa por ausência de instrução probatória, prova pré-constituída. É firme a jurisprudência do colendo TSE no sentido de ser possível a instrução probatória do recurso, servindo de exemplo o que restou recentemente decidida no agravo regimental recurso especial eleitoral número 178, acordo número de 26 de 8 de 2014, relatora ministra Luciana Losso. Assim emendado. No recurso contra a expedição de diploma, não se exige que a prova seja exclusivamente pré-constituída, admitindo-se a produção de todos os meios de prova legítimos e necessários à demonstração dos atos arguídos, desde que indicados na inicial. Fecha aspas. Não há que se falar em eventual alteração da jurisprudência acerca do tema, eis que antes do ajuizamento do recurso de que se resultou a presente AIME, já era este o entendimento do colendo TSE, a propósito transcreve decisão proferida em 2009. Eu vou pedir, vênios aos senhores, deixar de fazer a leitura, está disponibilizado no corpo do voto. Prossigo. Também no âmbito deste regional é entendimento consolidado a possibilidade de instrução probatória em sede de recurso contra a expedição de diploma. Confira-se. Cito também decisão desta Corte da Lava do eminente desembargador Gesso Ferreira Paz. Prossigo eu. Na verdade, o atual argumento do impugnado contraria seu próprio fundamento de defesa de folhas, em que assevera estar precluso para o autor ministerial qualquer pedido de produção de prova, porque sendo possível instrução dilatória no recurso contra a expedição de diploma e não constando tal pedido na inicial, preclusa a possibilidade. A convicção do recorrente quanto à possibilidade de instrução no recurso contra a expedição de diploma é também notada no processamento do recurso número tal, em que se vê deferido prolatado pelo egrégio TSE acerca de seu pedido de ampla produção probatória, o qual contou, inclusive, com parecer favorável da Procuradoria-Geral Eleitoral. Assim, forçoso reconhecer não subsistir fundamento válido ao argumento de cerceamento de defesa por falha na ou inexistência de dilação probatória, até porque os eventuais provas desses autos foram constituídas também a partir do que se encontra em processo em outro feito judicial, o processo número tal, não se referindo a simples procedimento investigatório de cunho meramente inquisitivo. Questão preliminar ainda de cerceamento de defesa alusiva às interceptações telefônicas e mídias. O impugnado não postulara a diligência referente à degravação das mídias quando da contestação, muito menos na fase das alegações finais. Na realidade, tem-se que o órgão impugnado já ofertara ampla argumentação de defesa quanto ao tema, mas não se irresignara quanto ao ponto ora suscitado, tanto que asseverara em sede de contestação, aspas, as perícias feitas em computadores, feitos em vídeos, escutas telefônicas, todos demonstram que não houve qualquer irregularidade praticada pelo recorrido, fecha aspas. Consoante manifestação de folhas, aduz o impugnado que, aspas, as escutas telefônicas produzidas de forma unilateral pelo próprio acusador através da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, em substituição da Polícia Federal, fecha aspas, consistiria em irregularidade processual, sendo, aspas, fato que não houve a entrega das mídias das interceptações telefônicas integrais para o impugnado, para que realizasse a sua contestação de forma plena, fecha aspas. Ora, além da preclusa oportunidade para a semelhante alegação ou para pedido alusivo a qualquer providência destinada à produção probatória inerente àquelas escutas autorizadas judicialmente, fato é que não resta demonstrado qualquer prejuízo ao exercício da ampla defesa já praticado nesses autos. Eis que o feito contém os DVDs correspondentes, onde estão inseridas as gravações e respectivas transcrições, feitas pela Polícia Federal a partir das interceptações autorizadas judicialmente. Pelos fundamentos citados, rejeito também esta preliminar. Por todo exposto, afasta as questões preliminares suscitadas pelo impugnado, e em face do decurso de prazo para a instrução probatória
do então recurso contra expedição de diploma, não tendo as partes postulado a produção de provas no momento processual adequado, por estar preclusa a referida hipótese, indefiro os pedidos formulados pelas partes quanto à produção de qualquer espécie de prova. Ao ratificar as razões e fundamentos da decisão agravada, acresço-lhes o fato de que o prosseguimento do presente feito, com a consequente aproveitamento de todos os atos processuais já praticados, foi objeto da petição formulada pelo ora agravante ao TSE ao consignar expressamente que a conversão do recurso em AIME se desse, aspas, nos termos fixados pela decisão paradigma, fecha aspas, a saber, a que fora proferida pelo ministro Dias Toffoli e transcrita pelo próprio requerimento, em que Sua Excelência também, de forma expressa, grafou, aspas, aproveitando-se os atos processuais já realizados, fecha aspas. Releva destacar que o ora agravante, quando de sua citação para apresentação de contestação, teve o tempo necessário ao exercício da ampla defesa, ocasião em que, apesar da demora do oficial de justiça em intimá-lo, apresentou defesa no dia seguinte, o que bem demonstra que a contestação não se deu de forma assodada, a ponto de consubstanciar minimamente alguma espécie de cerceamento de defesa. Quanto a esse aspecto, tenho por pertinente reprisar o ponto específico já narrado na decisão vergastada. Peço ver, aos senhores, para deixar de fazer a leitura, está consignado aqui que o despacho de 2010 só fora a diligência cumprida em 2011. Está aí grafado no corpo do voto para o conhecimento de todos. Não me parece factível que a parte que tenha apresentado defesa no dia seguinte à sua citação para o feito, mesmo tendo 3 dias para fazê-lo, Código Eleitoral, artigo 258, compareça agora em juízo, alegando que por conta da alteração da espécie de ação, sente-se prejudicado porque o novo rito lhe facultaria praticar o mesmo ato processual no prazo de 7. Trata-se com a máxima vênia de comportamento incompatível com a pretensão deduzida do presente agravo, consistente na alegação de ocorrência de cerceamento de defesa. É incontroverso que o presente AIME objetiva apreciar os mesmos fatos e as mesmas acusações contidas no recurso contra a expedição de diploma à época, o que significa dizer que o agravante seguramente não foi surpreendido em momento algum com qualquer fato novo, do qual já não se tenha defendido. Minha remate é de se consignar que, na seara eleitoral, não se deve declarar nulidade sem demonstração de prejuízo, a teor do que preceitou o artigo 219 do Código Eleitoral. Por todo exposto, senhor presidente e eminentes pares, desprovejo o agravo regimental, mantendo a decisão questionada que indeferiu os pedidos das partes para a produção de provas e determinou o prosseguimento do feito com o aproveitamento dos atos processuais já praticados. É como voto. Voto do doutor Pedro Francisco. Acompanho a eminente relatora. Doutor Agamenon. Acompanho a eminente relatora. Doutor Lídio Modesto. Também acompanho a relatora. Doutor André Posetti. Também de acordo com o voto da eminente relatora, senhor presidente. Proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao regimental nos termos do voto da douta relatora. O 2 da pauta, o processo 1592-2012, recurso eleitoral, prestação de conta exercício financeiro de 2010, PMDB de Jucimeira, recorrente Ministério Público Eleitoral, recorrido Partido Movimento Democrático Brasileiro, doutor Pedro Francisco, é o relator com a palavra. Recurso eleitoral conforme anunciado. A sentença desaprovou a prestação de contas do PMDB em Jucimeira em 2010. O recorrente afirma que não houve abertura de conta corrente exigida, consequentemente, não houve apresentação dos respectivos status bancários. Aduz que o fato de o partido recorrido não ter recebido recursos financeiros em espécie não exime da obrigação de abertura da conta. Pugna, assim, a reforma da sentença guerreada para que sejam desaprovadas as contas do PMDB em Jucimeira. Devidamente intimado, o partido não apresentou contra-razões. Parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, arguindo preliminar de ausência de capacidade postulatória. No mérito, opina pelo provimento do apelo, é o relatório. Colhe o douto parecer. Mantenho o parecer. Mantido. Na preliminar, verifica-se nos autos que o partido não se fez representar por advogado, embora o processo tenha tramitado regularmente até este momento
em que a Procuradoria Regional Eleitoral suscita o vício em seu parecer. Este tribunal já consolidou o entendimento de que, em função de seu caráter jurisdicional, a prestação de contas deverá ser obrigatoriamente apresentada por meio de advogado legalmente habilitado. Estando ausente devida representação, o processo carece de requisito essencial de validade, qual seja a capacidade postulatória. Porém, constato que não foi oportunizado ao requerido prazo para regularizar sua representação. Desta forma, os atos processuais praticados a partir de folhas 22 devem ser declarados nulos e o processo baixado ao douto juízo para que o partido sane o vício em questão, sob pena de serem declaradas não prestadas as contas. Acolho a preliminar da douta Procuradoria Regional Eleitoral, determinando a nulidade dos atos praticados e a devolução dos autos à origem para regularização da situação. Oferecimento de oportunidade de regularização do feito. É como voto. Questões simples, algum voto divergente? De acordo, proclama o resultado do Tribunal por unanimidade acolheu a preliminar de ausência de capacidade postulatória para determinar o retorno dos autos à instância de origem, nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. O 3 da pauta, o processo número 43.424/2012, recurso eleitoral, prestação de conta de candidato cargo vereador, Colniza, requerente Ercília Machado, e recorrido ao Ministério Público Eleitoral. Também o doutor Pedro Francisco é o relator. Recurso eleitoral conforme anunciado. A sentença desaprovou as contas de campanha da candidata. A recorrente alega, em síntese, que as irregularidades apontadas não comprometem a análise das contas prestadas. Requer o provimento para que sejam aprovadas suas contas de campanha. A doutora Procuradoria opina pelo desprovimento do recurso ao relatório. Acolho o doutor parecer. Mantenho o parecer. Mantido o parecer. No mérito, eu estou acompanhando o parecer ministerial. Meu voto está disponível a Vossas Excelências e a conclusão é no sentido de negar provimento ao recurso. É como voto. Consulto se há algum voto divergente. Todos de acordo, o tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso, nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. O doutor Lídio Modesto irá julgar em bloco o do 4 da pauta até o 29, trata-se de matéria correlata. São o processo número 170.703/2014, agravo regimental em exceção de suspeição, agravante coligação, coragem e atitude para mudar. Também é o agravo regimental, processo 167.073/2014, regimental em exceção de suspeição, também a mesma parte. O processo 168.979/2014, 167.595/2014, 167.935/2014, 167.158/2014, 169.319/2014, 169.234/2014, 167.765/2014, 169.671/2014, 167.850/2014, 168.542/2014, 167.413/2014, 167.328 também 2014, 169.149/2014, 167.243/2014, 168.627/2014, 167.688/2014, 167.712/2014, 169.064/2014, 168.894 também 2014, 172.002/2014,
171.917/2014, 171.622/2014, 171.832/2014, 175.474/2014, todos referentes a agravo regimental em exceção de suspeição, agravante, coligação, coragem e atitude para mudar. Com a palavra o doutor relator. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de agravo regimental interposto pela coligação Coragem e Atitude para mudar contra a decisão monocrática proferida por este relator, que rejeitou liminarmente a exceção de suspeição em que a expiente e ora agravada busca afastar a excepta doutora Ana Cristina Silva Mendes do julgamento de feitos nas eleições de 2014, sob o argumento de que não tem dúvidas de que esta é suspeita e parcial para julgar processos neste pleito eleitoral, pois é amiga pessoal de Janete Riva, então candidata ao cargo de governador deste estado, bem como é amiga de sua família. O agravante aduziu que foram apresentadas inúmeras provas capazes de demonstrar a suspeição e a parcialidade da juíza apontada como excepta. Entretanto, este relator indeferiu o pedido sem trazer qualquer argumento capaz de desconstituir as provas constantes dos autos. Aduziu ainda que a decisão agravada, sob o argumento de seguir as disposições do regimento interno deste regional, violou os artigos 312, 313 e 314 do Código de Processo Civil. Salientou que os fatos precisam ser apurados e que é preciso dar oportunidade para que a excepta se manifeste, pois o relator não pode julgar o incidente sem, antes, ouvir a excepta, porquanto a esta deve ser dada a oportunidade de dizer se reconhece a exceção. Registrou que a magistrada não se manifestou sobre o caso, não dizendo uma palavra para contestar os argumentos e provas apresentadas contra seu juízo, advindo daí a necessidade de se dar oportunidade para a mesma se manifestar. Suscitou o preliminar de nulidade da decisão agravada por suposta violação aos artigos 312, 313 e 314 do CPC, afirmando que, embora este relator tenha invocado o regimento interno deste regional, a norma regimental não se sobrepõe à lei federal e, na parte em que são dissonantes, deve o julgador seguir o Código de Processo Civil, o qual diz que o procedimento a ser adotado nas exceções de suspeição é o encaminhamento dos autos ao juiz apontado como suspeito para que este se manifeste. Alegou que, recentemente, circulou nas redes sociais, especialmente pelo aplicativo WhatsApp, um vídeo apócrifo contendo acusações contra o esposo da excepta, Sr. Alexandre Mendes. Entretanto, como nenhuma prova concreta foi trazida a público, a expiente e esta corte permaneceram inertes. Alegou ainda que recentemente recebeu envelope contendo documentos, fotografias e um DVD e a comprovação de todos os fatos anunciados no vídeo. Com base em tais documentos, a expiente listou vários motivos norteadores da suspeição, quais sejam: 1. O marido da excepta convive e é amigo do esposo da candidata referida, o senhor José Geraldo Riva, e a segurança do deputado Riva e foi promovido de major a tenente-coronel a pedido deste mesmo deputado. 2. Junta cópia digitalizada de fotografias da excepta com a candidata Janete Riva em evento, juntamente com outras pessoas sentadas à mesa. 3. Anexa cópia digitalizada de fotografia da excepta com seu marido na Arena Pantanal, sendo que a fotografia, ao que parece, é retirada do aplicativo Instagram, da conta pessoal do marido da excepta. Nesta fotografia constam comentários de Janaína Riva e Jéssica Riva, onde, respectivamente, afirmam, abre aspas, casal top e, abre aspas, lindos, fecha aspas. Nesta fotografia há 66, abre aspas, curtidas. 4. Junta cópia de nomeação da pessoa de Marcela Silva Abdala para ocupar cargo de assessor parlamentar da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, sendo que indica tratar-se de filha da excepta. 5. Junta cópias de fotografias digitalizadas onde o marido da excepta, o tenente-coronel Alexandre Corrêa Mendes, estaria acompanhando o candidato José Riva em reunião eleitoral ocorrida na Associação Adventista para Desenvolvimento, Recursos e Assistência. Junta ainda a fotografia digitalizada de outro evento em que o tenente-coronel acompanha o deputado, então candidato a governador, no centro de evento Pantanal. 6. Indica a existência de carinho, amizade e gratidão da excepta com a família Riva e que isso tem causado um desequilíbrio na atuação da magistrada nessas eleições de 2014, elencando representações que estariam paradas no gabinete da excepta, sem decisão e que são de interesse da expiente. Ao final, requereu o recebimento do presente agravo regimental e a análise deste magistrado a respeito do juízo de retratação, com a reforma da decisão agravada e a imediata intimação da juíza excepta,
para que se manifeste a respeito da exceção de suspeição apresentada. Requeriu ainda, no caso não haja retratação por parte deste relator, o conhecimento do agravo e o seu encaminhamento ao colegiado para que, preliminarmente, seja determinada a intimação da juíza tida como excepta para que se manifeste, tendo a presente exceção regular processamento. Alternativamente, caso superada a preliminar acima, no mérito, requereu seja a presente exceção julgada procedente, com a declaração da meritíssima juíza Ana Cristina Mendes, suspeita para julgar os processos relativos às eleições de 2014, especialmente aqueles em que forem partes o candidato Pedro Tax e a coligação Coragem e Atitude para Mudar. É o relatório, senhor presidente. Passo a palavra ao eminente procurador. Senhor presidente, no que se refere à preliminar de nulidade, entendo que ela não merece prosperar. O artigo 105, parágrafo 1º do regimento interno desse tribunal prevê a possibilidade de o relator rejeitar liminarmente a exceção quando ela for manifestamente sem fundamento. Entendo que os dispositivos do Código de Processo Civil mencionados pelo agravante, eles se aplicam apenas no processamento das exceções em primeiro grau. E quanto ao mérito, também entendo que o caso não é de provimento do recurso. A exceção ela foi fundada basicamente em vídeo apócrifo que circulou pela internet, desprovida de maiores elementos que justifiquem qualquer tipo de fundamentação para as alegações, e por isso também o Ministério Público se manifesta pelo desprovimento do recurso. Retorna a palavra ao doutor relator. Voto preliminar de nulidade da decisão agravada. Primeiramente, convém registrar que, conforme despacho proferido à folha 129, este relator manteve a decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Conforme consignado no relatório deste voto, trata-se de agravo regimental interposto pela coligação Coragem e Atitude para Mudar contra a decisão monocrática proferida por este relator, que rejeitou liminarmente a exceção de suspeição em que busca a expiente e ora agravante afastar a excepta doutora Ana Cristina Silva Mendes do julgamento de efeitos nessas eleições de 2014. O que pretende a expiente é tornar a magistrada suspeita para exercer a jurisdição eleitoral por motivo de parcialidade e amizade íntima com a candidata e sua família, devendo ser afastada de jurisdição nos termos do artigo 135 do CPC. Diante da não reconsideração da decisão acima citada, pretende que o presente agravo regimental seja submetido à apreciação plenária, suscitando o preliminar de nulidade da decisão agravada por suposta violação aos artigos 312, 313 e 314 do CPC, afirmando que, embora este relator tenha invocado o regimento interno deste regional, a norma regimental não se sobrepõe à lei federal e, na parte em que são dissonantes, deve o julgador seguir o Código de Processo Civil, o qual diz que o procedimento a ser adotado nas sessões de suspeição é um encaminhamento dos autos ao juiz apontado como suspeito. É fato que os artigos 312 e 313 do CPC prevêem que as exceções de suspeição e impedimento deverão ser oferidas ao próprio juiz da causa e que este, despachando a petição, deverá reconhecer ou não o impedimento ou a suspeição. A saber, trago aí os artigos em comento, peço vênia para não lê-los. Por outro lado, em se tratando de exceção de suspeição proposta perante o órgão colegiado, o processamento é outro, conforme destacado na citação do trecho do voto do Dr. Pedro Francisco da Silva, eis que o feito é distribuído a um relator, diverso daquele apontado como suspeito inverso. No juízo singular, a exceção de suspeição é aposta perante o próprio juiz, que se tem como parcial para o processamento da ação. Contudo, apenas o negrito. A exceção de suspeição assume contorno diverso quando é aposta no juízo colegiado, porque o incidente processual é distribuído a outro membro da corte, diferente daquele apontado como excepto. Peço vênia para não ler o restante. Em abono dessa assertiva, convém citar que o acordo 4842/2007 do TRE da Paraíba, proferido na exceção de suspeição número, teve como recipiente Cássio Rodrigues da Silva Linha e como excepto o juiz Nadir Leopoldo Vitalém, corregedor eleitoral, e como relator o juiz Carlos Eduardo Lisboa, que trata também do prazo da postura da exceção, o qual teve a seguinte emenda. Eu peço vênia para não ler e cito vários outros casos de exceções apostas em colegiado e com relator, membro da corte e não do juiz excepto. E prossigo. Como se percebe das informações acima, não existe nulidade na decisão deste magistrado, eis que, em se tratando de exceção de suspeição proposta em fase de magistrado, componente de órgão colegiado, o procedimento correto é a distribuição do feito para relator diverso do juiz apontado como excepto. Com essas considerações, rejeito a preliminar de nulidade da decisão agravada. É como voto. Quanto à preliminar, consulto os pares, se há algum voto divergente. Então,
rejeitado à unanimidade. Voto mérito. Coligação agravante requereu o recebimento do presente regimental e a análise deste magistrado a respeito do juiz da retratação, com a reforma da decisão agravada e a imediata intimação da SEPTA para que se manifeste a respeito do pedido de suspeição apresentado. Requereu ainda, caso não haja retratação por parte desse magistrado, o conhecimento do agravo e encaminhamento para o colegiado, para que preliminarmente fosse determinada a intimação da juíza tido como SEPTA para que se manifeste, tendo a presente sessão regular processamento. Por outro lado, é imperioso registrar que a juíza SEPTA foi cientificada da decisão de folha 58/67, tendo a mesma, na exceção de suspeição, espontânea e antecipadamente, prestado informações, ocasião em que este relator, em 2/10/2014, determinou a extração de cópia da informação prestada e a sua juntada nas demais exceções, o que foi devidamente registrado no sistema de acompanhamento de documentos e processos. Tal providência foi adotada nestes autos, as folhas 75 e 93. A juíza SEPTA justificou a sua manifestação da seguinte forma: tendo tomado conhecimento pelos próprios advogados da coligação Coragem e Atitude para Mudar, que protocolizaram petição direcionada a esta magistrada, comunicando acerca da interposição de mais de 20 exceções de suspeição e parcialidade em face desta magistrada, venho à presença de Vossa Excelência antecipadamente e, dada a urgência dos processos em trâmite, e que estão sobrestados frente a essa sessão, prestar as seguintes informações. Em suas informações, a SEPTA não reconheceu a suspeição, apontando em suma que: a. Os seus laços de amizade são reservados a poucos, considerando a sua vida pública e a correria do dia a dia, que conhece a senhora Janete Riva e o deputado Gerardo Riva, tendo participado em inúmeros eventos com aquela, na qualidade de presidente da Sala da Mulher e depois como secretária de Estado, e que as fotos juntadas aos autos, mostrando as duas juntas, são desses eventos. B. Possui amigos em comum com a senhora Janete Riva, dentre eles a doutora Lindinalva Rodrigues, promotora de justiça, de cujo perfil na rede social Facebook foram extraídas as fotos constantes da presente exceção e que as oportunidades em que esteve com o deputado Riva foram em função de eventos relacionados ao combate da violência doméstica. C. Não frequenta a casa da família Riva, nunca esteve lá, nunca participou de qualquer evento pessoal da família, assim como eles nunca estiveram em eventos familiares em sua casa, e que conhece as filhas do casal Riva de vista e de eventos sociais, e que não faz parte do rol de amigos da família Riva, e que ela não faz parte do seu rol de amizades. D. O perfil constante da rede social Instagram, do qual foram extraídas algumas fotos trazidas para estes autos, pertence a seu esposo Alexandre Correia Mendes, afirmando que o fato de postar comentário no perfil de alguém não torna a pessoa sua amiga, e que, quanto aos laços do seu esposo com o deputado Riva, afirmou que as predileções políticas daquele, o esposo, não lhe dizem respeito. E toda e qualquer suspeição deve ser pautada em um mínimo de indícios que conduzam à constatação de que algo está sendo conduzido de modo incorreto e não em achismos, como no caso em apreço, bem como que a magistrada é ela e não o seu esposo. Letra F. Quanto ao ofício do deputado Riva solicitando a promoção de seu esposo, destacou que o mesmo é profissional renomado com muitas comendas, honrarias e reconhecimento por relevantes trabalhos prestados à sociedade por todas as cidades por onde passou, fazendo jus à promoção por merecimento recebida. G. A excipiente tenta estabelecer um vínculo dela com o deputado José Riva e o governador Silval Barbosa, mas que esse vínculo não existe. Claro. Nós julgamos a preliminar e foi mantida a decisão que julgou extinto o processo, não foi liminarmente, né? Não estaria prejudicado o mérito? Eu não sei se realmente... Porque a decisão de Vossa Excelência inicialmente foi no sentido de rejeitar liminarmente as exceções. Houve agravo regimental dizendo que essa decisão é nula. Nós acabamos de negar provimento ao recurso. Não é nula, né? Consequentemente não tem. Então, ficou mantida a decisão que rejeitou, então o mérito está prejudicado. Não é isso? Qual foi o parecer ministerial mesmo em relação à preliminar? Pela rejeição Foi também? pela rejeição da preliminar. Ratificado. A consequência lógica da Todos acolheram. Fica, portanto, então, prejudicado o mérito. da preliminar é que a decisão estava nula porque não adotou o Código de Processo Civil. Não, o agravo ele quer que haja processamento do agravo.
da exceção de suspeição. E eu rejeitei liminarmente a exceção. A exceção prosseguiu porque as outras juízas voluntariamente prestou as informações, não foi nem requisitada ela. Não foi nem requisitada. A exceção foi de plano, mas ela juntou as informações, mas isso não fez com que prosseguissem as exceções. São mais de 20, né? Não, mas é verdade. A consequência lógica é que o mérito fica prejudicado. Então, só me resta proclamar o resultado. O tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade, extinguindo-se as exceções, sem resolução do mérito, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer. Pela brilhante aula do doutor Pedro Francisco Agamenon, vai pagar o café. Reforçando que eu não estarei presente na quinta-feira, já informaram para Vossa Excelência para ser convocado outro membro, e pedir para a diretoria-geral também solicitar que aquele requerimento, Mauro, que foi feito e foi aprovado aqui na sessão anterior da AMAN, né, liberando os colegas juízes eleitorais, eu acho que não foi feita a comunicação ainda para os juízes eleitorais que eles estão autorizados. Oi? Que foi definido aqui em pleno, que o presidente trouxe. Só para comunicar, porque os colegas não receberam essa comunicação da liberação. Obrigado. Tornado. Então, nada mais havendo, declaro encerrada a sessão.